dia, feliz sábado. Muito obrigado porque você está conectado neste, que é o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju, no YouTube e no Facebook. Esse nosso encontro semanal tem sido sempre fonte de bênçãos. E a cada semana a gente vem debatendo temas bíblicos, sempre usando como referência, como guia, a lição da Escola Sabatina. Esse material que chega agora à sua segunda temporada no ano de 2018, e hoje nós estamos discutindo a terceira lição, o terceiro tema dessa segunda temporada. Nós temos na condução dessa discussão de hoje, duas pessoas especiais que irão facilitar, irão contribuir na nossa discussão. Eu queria que vocês conhecessem eles, para que a gente pudesse ter mais interação e você também pudesse saber quem está participando do nosso encontro de hoje. Eu queria apresentar a vocês o irmão Nicodemos, né, e também o George. E queria que vocês falassem um pouquinho da sua história, de quem são vocês e o que é que estão fazendo aqui. Antes de mais nada, obrigado, né, por aceitar esse desafio. Irmão Nicodemos, por favor. Bom dia. Nós somos da Igreja Adventista Central de Aracaju. Durante muitos anos eu dirigi essa igreja, na qualidade de primeiro ancião da igreja, mais especificamente mais de 40 anos. E durante esse período tivemos o privilégio de ver a igreja crescer, de ver a igreja se agigantar e testemunhar da palavra do Senhor na nossa comunidade. Muito bem, fala um pouquinho da sua família. Bom, a minha família é bastante conhecida. O apresentador deste programa é meu filho, é ancião da igreja, e naturalmente a minha esposa nasceu nessa igreja, a Ruth Falcão. Tenho mais 3 filhos, Juninho, Neander e Deisiane, e eles estão integrados à igreja. Ok, muito obrigado, irmão Nicodemos. Muito obrigado aí pela referência. É uma honra ser seu filho, viu? Muito bem. George, fala um pouquinho de você, homem. Bom dia a você que está nos assistindo. Feliz sábado. É com muita alegria que estamos aqui para conversarmos um pouco sobre a lição, estudarmos esse tema tão fantástico que é Apocalipse. Eu sou ancião dessa igreja também, sou o mais novo aqui da turma, né? Sou pai de 2 meninas, 2 princesas, tenho uma esposa também, minha princesona também, a Marta. E estamos felizes em estarmos contribuindo para a pregação do Evangelho, para nosso enriquecimento espiritual. Aqui mesmo na Igreja Central, Jorge, em que, como ancião, qual tem sido a sua ação mais contundente, preferencial? Hoje eu sou ancião do Clube de Desbravadores. O que é o Clube de Desbravadores? É nosso, vamos chamar assim, nossa estrutura jovem, juvenil. É onde nós reunimos nossos pré-adolescentes, que hoje não usa mais pré-adolescentes, né, mais para ficar didático, de 10 a 15 anos, onde fazemos tarefas, atividades sociais, atividades em meio à natureza, esportes radicais. Tem Espírito, corpo e alma. Espírito, corpo e alma. Tem 20 dias que nós fizemos um rapel com a meninada, descemos da ponte da barra. Espírito, corpo e mente. E mente, exatamente. Então estamos trabalhando para a edificação dessa meninada, né? Ok, muito bem. Agora que já nos conhecemos, vamos fazer uma oração para a gente conseguir prosseguir, pedir a bênção de Deus e prosseguir o estudo. Irmão Nicodemos, faz a oração, por favor. Querido Pai, aqui estamos para o estudo da Tua Palavra. Te pedimos que ela alcance os corações ansiosos pelo saber bíblico e ansiosos pela salvação. Te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Como falamos na abertura do programa, esse é o terceiro encontro da nossa segunda temporada em 2018. Nessa segunda temporada, nós estamos estudando preparação para o tempo do fim.
Esse é o tema para os 13 sábados dessa segunda temporada. E nós já vimos 2 temas que abriram essa discussão, falando do livro de Daniel, do livro de Apocalipse também. Hoje nós vamos prosseguir mais especificamente com um tema que vai ser com certeza muito gostoso: Jesus e o livro do Apocalipse. Esse é o tema do nosso terceiro encontro. E como abertura, eu queria mostrar para vocês que Jesus, ele esteve presente, ele é o centro de toda a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, é o centro de toda a Bíblia. Mas o Apocalipse, normalmente, é um livro cheio de mistérios, ou, melhor dizendo, é tido como um livro cheio de mistérios, apesar de ser um livro aberto, como a sua própria introdução o fala. Para a gente entender melhor o Apocalipse e a sua relação com Jesus, primeiro vamos entender um pouquinho sobre o Apocalipse, sobre a estrutura do Apocalipse. De que forma, George, a gente pode ler, estudar e aprender o Apocalipse? Primeiro a gente precisa entender que o Apocalipse ele foi desenvolvido, né? Foi escrito se baseando na história da humanidade bíblica, né? E na Sim. nossa história. Isso é importante. Por quê? Porque é conhecendo a história que a gente sabe, vamos chamar assim, o destino desse mundo, né? Na A história que a gente dá pistas também para a gente. dá né? pistas, dá ajuda, né? E mostra quem é Cristo. Certo. Né? Ele mistura a história com o que a gente chama de escatologia, que é tudo que se relaciona com os eventos finais. E vocês querem ver como a história é importante para a gente hoje? Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 6. 1 Coríntios, 10, capítulo 10, verso 6. Paulo está contando a história do povo de Israel e seus fracassos, seus problemas, também fala de suas vitórias, mas tem um trecho extremamente importante. É bom que o internauta vá pegar a sua Bíblia, né? Sim, com para que a certeza. gente possa ler juntos. Claro. Muito bem, Jorge. A leitura de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 6. Isso, vamos lá. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Aqui está uma dica, na história. Fica a dica, né? Fica a dica. A gente perceber e ver o fracasso do povo, ver os erros dos nossos antepassados e não cobiçar o que eles fizeram, ou enfim, não cobiçar o que as pessoas fazem de errado, que aparentemente são boas, né? Então a história nos mostra o fim de quem escolhe o que não é bom. Certo. Isso já é um ponto extremamente importante. Certo. E o Apocalipse está lá para isso, para nos mostrar o fim de quem faz más escolhas. Tá, inclusive nesse trecho aqui do livro de Coríntios, você falou, mas eu creio que a gente precisa dar uma reforçada nesse ponto. Paulo, ele estava se referindo realmente à história de Israel. A história de Israel. E dizendo que a história de Israel, ela é uma lição. Ou seja, se a gente quer aprender como viver, se a gente quer aprender como não errar, então os exemplos dos erros que aconteceram em Israel nos dão luz para não repetirmos. Exatamente, nos dão luz, mas também os eventos que se seguem, as vitórias, o final, a promessa da volta de Cristo, o que vai acontecer com esse mundo, nos dão fôlego para enfrentar as dificuldades, as provações que nós temos e temos mesmo, né? Então, a história nos ajuda a respirar aliviado, sabendo que o Cordeiro, nós vamos ver quem é, vamos ver que relação é essa, já foi morto, ressuscitou e virá, né? Para nos restaurar, nos levar para perto dele, né? Isso é importante. Bem, você me ajudou então a introduzir já o próximo tema, né? Porque essa história de cordeiro, essa história de leão da tribo de Judá, são símbolos, são figuras de quem, irmão Nicodemos? É importante a gente ver como as Escrituras trazem para nós conhecimentos fabulosos. Muitos hoje estão voltados para o Novo Testamento e como que abandonam o Velho Testamento. Mas a Escritura é uma só. A Escritura do tempo de Jesus era o Velho Testamento.
Não existia o Novo Testamento. Lá no Velho Testamento, Jesus é o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro lá no Velho Testamento. No Novo Testamento, Jesus é o Verbo. Jesus é a testemunha fiel. Sim, verdade. Jesus é aquele que veio, morreu para salvar a humanidade. Se nós verificarmos, muitos dizem que o Apocalipse é um livro fechado, é um livro catastrófico. Mas veja que maravilha está escrito no livro de Apocalipse. Abra sua Bíblia, lá no capítulo 1 de Apocalipse. É um convite a você, internauta. Veja aí. Aproveite. Apocalipse. Você que está assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, você que está assistindo esse programa, abra sua Bíblia lá no capítulo 1 do livro de Apocalipse. Veja que maravilha, já no versículo 1. Apocalipse, o que é que ele é? Revelação de Jesus Cristo. Quem é o verdadeiro escritor do livro de Apocalipse? O verdadeiro escritor do livro de Apocalipse é Jesus. É Ele. E diz que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Isso é Jesus. Pegou um velhinho lá que estava na ilha de Patmos, um velhinho de quase 90 anos, exilado ali, largado ali para morrer. Um velhinho que o Império Romano não teve como matá-lo. Como conter. Não teve como matá-lo. Colocaram num tacho de azeite fervendo para ouvir o chiar da carne sendo fritada naquele tempo. Não conseguiram. Saiu o velhinho do tacho do mesmo jeito que entrou. Ah, não tem jeito. Colocaram o velhinho lá na ilha de Patmos. E Jesus vai pegar aquele velhinho João, o apóstolo João. E diz aqui que mostrou a João as coisas que haviam de acontecer. Ora, o livro de Apocalipse é uma descrição daquilo que está acontecendo e que vai acontecer nos últimos dias. Veja o versículo 5, que é da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquilo que está escrito aqui é da parte de Jesus, veio de Jesus, aquele mesmo Jesus que no Velho Testamento é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro anunciado que havia de vir. No Novo Testamento, Jesus é a testemunha fiel, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é aquele que venceu a morte. Esse é o Jesus do Apocalipse, é o Jesus do Novo Testamento. E é o Jesus. Portanto, esse Jesus há de vir. Isso. Está escrito em Apocalipse. Você aguarda Jesus? Você está aguardando Jesus? Leia Apocalipse. Muito bem. Você ia falar alguma coisa, Jorge? Não, eu ia falar só complementando Deus, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Isso. Jesus é Deus. Muito Né? bem. Muitos falam Jesus é criado, esse aqui, Jesus é Deus. O Apocalipse nos mostra que Jesus mostra é Deus. isso. Isso é importante. E ele é o centro do O Apocalipse. centro do Apocalipse. O Apocalipse não pode ser um livro misterioso, nem um livro fechado, nem um livro encoberto, porque nas suas primeiras palavras ele disse, revelação. Revelação, para que serve uma revelação fechada? Para que serve uma revelação encerrada? Não. A revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o primogênito dos mortos. Jesus Cristo, o alfa e o ômega. E o Apocalipse é sobre Jesus Cristo. E por que esconder? Por que tratar misteriosamente algo que fala de Cristo? Jesus é o centro do Apocalipse. Jesus é o centro
da Bíblia não deveria ser também o centro de nossas vidas? Aguarde um pouquinho, nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Continue nesse canal. A oração é a resposta para cada problema da vida. Ela nos põe em sintonia com a sabedoria divina, a qual sabe como ajustar cada coisa perfeitamente. Às vezes, em algumas circunstâncias, deixamos de orar porque ao nosso ver a situação é sem esperança. Mas nada é impossível com Deus. Nada é tão emaranhado que não possa ser remediado. Nenhuma relação humana é tão tensa que Ele não possa trazer a reconciliação e a compreensão. Ninguém é tão fraco que Ele não possa tornar forte. Ninguém é tão doente que Ele não possa curar. Nenhum mal é tão profundamente enraizado que não possa ser vencido. Nenhuma mente é tão obscura que Ele não possa tornar brilhante. Se alguma coisa nos causa preocupação ou ansiedade, deixemos de propagá-la e confiemos em Deus por restauração, amor e poder. Muito bem, obrigado porque você continuou neste que é o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju, no YouTube e no Facebook. Obrigado porque você está sendo fiel a essa nossa discussão. A cada sábado, nesse mesmo horário, neste mesmo canal, a gente tem um encontro marcado. Enquanto na nossa igreja, os grupos estão discutindo esse mesmo tema, você que por algum motivo talvez esteja impossibilitado de estar na igreja, está conosco participando dessa discussão, desse debate. Eu quero também dizer para você que se você quiser adquirir esse material que a gente usa como guia para o estudo que estamos realizando, você pode acessar o site da Casa Publicadora Brasileira, www.cpb.com.br. Lá você vai encontrar disponível já o conteúdo da lição de hoje, do tema de hoje, Jesus e o Apocalipse. Lá você também vai encontrar orientações sobre como adquirir o seu próprio guia, o seu próprio guia de estudos, esse material que a gente chama como lição da Escola Sabatina, que é fácil de ser adquirido e ajuda a gente a entender um pouquinho mais sobre a Bíblia. A lição da Escola Sabatina nos leva à Bíblia. E você hoje pode adquirir a sua lição também pelos aplicativos, pelas lojas de aplicativos de celular, seja Android ou iOS. Você pode pesquisar lá, lição da Escola Sabatina, Casa Publicadora Brasileira, e você vai encontrar um aplicativo que vai disponibilizar imediatamente esse material para você. Por enquanto, nós vamos continuar nossa discussão. Nós já estávamos chegando à conclusão que o Apocalipse, apesar de ser tido como um livro misterioso, um livro cheio de mistérios, a gente viu logo na introdução do Apocalipse que é exatamente o contrário. Ele é uma revelação. E uma revelação não pode jamais ser misteriosa, ela tem que ser clara. E muito mais ainda quando revela Jesus Cristo. Revelar Jesus Cristo, então, é o grande objetivo, é o grande tema do Apocalipse. Mas, além da revelação, o Apocalipse também fala de um outro assunto que é muito importante também na nossa vida cristã, que é o santuário. O que é que o Apocalipse tem a respeito do santuário? O que é que ele fala? De que jeito a gente pode conhecer o santuário através do Apocalipse, irmão Nicodemos? Bem, o santuário, ele tinha um efeito didático. Quando Deus instituiu, através de Moisés, o santuário na terra, foi mostrado a Moisés todos os detalhes para a construção do santuário. Tinha o pátio, tinha o local, o lugar santo, e tinha o lugar santíssimo. Bom, aquele era um efeito didático.
O que é que acontecia no pátio? No pátio, ali tinha o altar, por exemplo. Para que o altar? Ali era imolado o cordeiro. Era onde acontecia o sacrifício, né? O sacrifício era feito ali no pátio. Exatamente. Ali era imolado o cordeiro. Mas o cordeiro, para efeito didático, que representava Jesus Cristo. Ora, Jesus Cristo, aquele que vem lá do Éden, Sim. aquele que vestiu Adão e Eva após o pecado, Sim. com peles de cordeiro. Sim. Jesus Cristo, agora no santuário, Jesus Cristo, através do cordeiro, sobre a cabeça de quem eram confessados os pecados, aquele cordeiro apontando a Jesus que viria lá no Novo Testamento, aquele cordeiro era sacrificado, levado o seu sangue para a parte interior do santuário. Esse mesmo santuário de que o Apocalipse fala? Agora, quando foi mostrado a João, veja que maravilha está em Apocalipse. Vamos lá. Capítulo 11. Veja aí no versículo 19. Apocalipse, capítulo 11, verso no 19. verso 19. Veja que maravilha. Vamos fazer a leitura então. Mostrado a João. Ok. Abriu-se então o santuário de Deus, que está no céu. E foi vista a arca da aliança no seu santuário. Ora, a arca da aliança aqui na terra, onde existia dentro da arca as duas tábuas de pedras, os 10 mandamentos, esta arca aqui na terra era um exemplo, era a semelhança da arca que João viu. Sim. Lá do santuário celestial. Sim. Quem ministra agora do santuário celestial? Você vai ler, vai ver em Apocalipse, que Jesus agora é o ministro. É Jesus que está intercedendo no santuário celestial por mim e por você. Esse tema, inclusive, é citado em Daniel, é citado em Salmos, né? Diz que Cristo está sentado à destra de Deus no santuário. Ora, é Jesus, aquele cordeiro que apontado no Velho Testamento apontava para Jesus. Ele agora é aquele que morreu, que ressuscitou, que tem as chaves da morte. Sim. Para dar a vida eterna a todo aquele que crê. Agora é o Jesus. É um Jesus vivo, ressuscitado. Eis aí a grande diferença do cristianismo, entre o cristianismo e outras religiões. O cristão adora tem um Deus ressuscitado. Deus vivo. Outras religiões têm um Buda morto, tem um Maomé morto, não aquele que traz vida. Ok. E sobre esse Jesus também tem muitas referências desse Jesus do Apocalipse e no Apocalipse. Fala um pouquinho sobre isso, Jorge. Antes, só queria dar uma participada aqui. Sabe o que eu acho interessante? E a gente tem falado, e Doma falou sobre o Apocalipse, que muitos acham um livro misterioso. E mistério traz medo. Sim. Né? E a gente está vendo que o Apocalipse não é um livro para ter medo. Sim. É um livro para ter alegria. Certo. Quando a gente percebe, lembra que a gente falou no começo que o Apocalipse é dividido em histórico e escatológico, que tem a ver com o fim dos tempos. E o santuário, onde é que entra? Ele entra nisso tudo. O santuário terrestre, ele prenuncia Cristo, ele prenunciava o que o Messias viria fazer e de fato veio, que era morrer por nós. Entendi. Então o Apocalipse nos revela mais ainda esse papel de Jesus.
e hoje está no céu. Ou seja, todo o céu se empenha na minha salvação. Todo o céu vou chamar assim, se esforça para que eu seja salvo. Se esforça porque Deus insiste, o Espírito Santo insiste, e eu caio, ele insiste, então ele se esforça. Então o trabalho do céu é ininterrupto para que eu seja salvo. Isso é fantástico. E qual o papel de Cristo? É tudo. Cristo é nosso Cordeiro, Cristo é nosso Redentor. Cristo é nosso Deus, é quem nos libertou, foi quem nos libertou da escravidão do pecado. E o Apocalipse mostra muito bem isso. Vamos mais uma vez à Bíblia? Vamos para o Apocalipse? Vamos ver quem é Cristo. O que ele faz, qual o seu papel no Apocalipse. Apocalipse 1, verso 5. Vamos ler juntos? E da parte de Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. O texto por si só já esclarece tudo, né? Cristo nos libertou dos nossos pecados. Esse é Cristo no Apocalipse. Sim. A nossa libertação, o nosso Cordeiro, o nosso Redentor, é aquele que nos redime. Foi aquele que foi prefigurado no sacrifício de cada cordeiro, de cada animal morto, desde o Éden até a sua cruz. Tudo isso com um efeito, me salvar. Por isso que na sua abertura o Apocalipse tem uma promessa tremenda, e que era bom a gente tratar um pouquinho sobre isso, quando ele diz: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras aqui escritas, não é assim? É muito Que bem. bem-aventurança é essa? Como é que um livro que é encarado, que é tido como misterioso, Olha, traz bem-aventurança? De que jeito isso acontece? primeiro, a salvação não vem de nós mesmos, Sim, né? A gente precisa conhecer. Para conhecer, eu preciso ler. sim, Concorda comigo? Para conhecer, eu preciso ler. sim, E o ouvir, se for pegar no texto hebraico, ele tem dois significados. Significa compreender e obedecer. certo, E obedecer envolve mudança. sim, Envolve mudança de vida, envolve ação, envolve comportamento. E aí onde vem a bem-aventurança? Que quando você ouve, quando você compreende e quando você passa a obedecer, você passa a andar perto de Cristo. Aí é bem-aventurança, amiga, aí é bênção. Concorda? ok. E esse fato de ele ter a história escatológica e também a história pregressa, a história passada, será que também não é bênção para a gente também, irmão Nicodemos? Logicamente é uma bênção, Sim, porque à medida que você conhece, você é abençoado e pode abençoar outros. Quando ele chamou Abraão e disse: tu serás uma bênção. sim, Abraão foi chamado para abençoar. E quando nós somos chamados também para abençoar. Você pode ser uma bênção. Um outro detalhe a respeito de Jesus no Apocalipse, ele fala que Jesus voltará, mas também de uma forma Pronto, isso aí que eu já tremenda, estava né? lendo aqui no finalzinho do verso 3 do capítulo 1. Cristo voltará, e de forma literal. Ele virá outra vez. E virá para quê? Para nos levar, para acabar com toda essa maldade do mundo. o que significa, o que é que você quis dizer de forma literal? Não é uma metáfora, ele vem fisicamente mesmo. Ele vai descer do céu e vai nos aguardar nas nuvens para nos levar para perto dele. E o importante é que a Bíblia diz que todo olho verá. Fantástico. Isso mesmo. O que reforça a palavra literal que George, né? Se todo olho verá, não vai ser uma... Não vai ser ficção, Olha, não vai ser imaginação, vai ser real. Exatamente. A Bíblia também diz que Satanás vai se transformar de maneira tal que ele vai querer prefigurar a volta de Jesus. Sim. Mas o que é que vai acontecer? Todo olho não vai ver Satanás. Nem todo olho verá Satanás. Isso. Entendi. Então, se eu não vi, eu não acredito. Certo.
Se você não viu, não acredite nessa volta. Certo, entendi. Porque você vai ver quando ele vier. Muito bem. Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, soberano, redentor, aquele que, como cordeiro, foi imolado no pátio do santuário, né? Está aí a vida de Jesus aqui na terra, seria o pátio do santuário, e ao morrer e ressuscitar, entrou no lugar santo do santuário, né? Conforme as divisões que haviam no santuário que foi construído por Moisés, né? Ao morrer, esse cordeiro entrou no lugar santo, né? E agora, conforme o próprio João viu a abertura do lugar santíssimo, quando enxergou a arca da aliança, esse Cristo está lá no lugar santíssimo. Fazendo o quê? Que ministério é esse? A gente vai conhecer um pouquinho mais de Cristo no Apocalipse nas próximas etapas. Por enquanto, a gente só espera que você continue linkado, continue assistindo esse programa que foi feito para você. Não perca nada, porque a gente ainda tem muita coisa para te ensinar a respeito de Jesus no Apocalipse. E se você acha que discutir presencialmente esse tema será mais gostoso, você pode também acessar o site www.encontreumaigreja.com.br, e lá você vai encontrar informações, você vai encontrar orientações para identificar uma igreja pertinho de você, pertinho do lugar onde você se encontra. Lá, com certeza, você será bem recebido. Nosso tempo para o segundo bloco já está encerrado. A gente precisa fazer uma pausa e, na certeza de que você vai continuar na nossa companhia, nós lhe pedimos, aguarde um pouquinho, não vai demorar, é só um minuto. E eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz, e venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Olá, eu sou Kedma e eu sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu queria lhe perguntar se você já é inscrito aqui no canal e se você já nos segue nas redes sociais. Ainda não? Então tá esperando o quê? Aqui na tela tá aparecendo as nossas redes sociais para você seguir lá. E se você gosta de música e de ukulele, também pode se inscrever no meu canal no YouTube, Faladeira de Domingueira. Que Deus abençoe você. Tenho paz, lara, 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 churururu, chup, chup, chup. Tenho paz. Muito bem, que legal que você continuou nesse que é o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju, no YouTube e no Facebook. Obrigado por sua sintonia, obrigado por sua atenção a este programa. Hoje nós estamos dando continuidade à segunda temporada do ano de 2018. Essa temporada que está tratando do tema preparação para o tempo do fim. Nessa temporada nós teremos 13 sábados, e você já sabe, estamos hoje no terceiro sábado da segunda temporada, discutindo a respeito de Jesus e o Apocalipse. Parece ser duas coisas contraditórias, afinal de contas, Jesus veio de uma forma tão mansa, tão humilde, tão simples, se revelou e revelou a Deus aqui na terra. Enquanto que o Apocalipse, tratado muitas vezes com medo e com muita reticência, né? As pessoas criam mistérios a respeito do Apocalipse, apesar dele ser a revelação. Esse mistério nós estamos desmistificando hoje no estudo dessa semana. Você já sabe, Jesus é o centro do Apocalipse. O Apocalipse foi escrito, o Apocalipse existe para revelar Jesus. O Apocalipse também existe para revelar o santuário onde Jesus está exercendo hoje o seu ministério.
E é sobre Jesus e o seu ministério, sobre os seus símbolos, sobre a sua atuação, que nós estamos dando continuidade agora. George é quem está mais preparado aí, pronto para discutir esse tema, sobre o ministério de Jesus, sobre a atuação de Jesus demonstrada no Apocalipse, né? O que você tem mais para dizer para a gente sobre Jesus e o Apocalipse, George? Ainda no capítulo 1, João vai descrevendo o que ele estava vendo. E ele se volta para ver quem falava com ele, e ele vê uma figura de autoridade, de imponência. Cabelos brancos, de sua boca saiu uma espada, e um relato assim bem... Olhos flamejantes, de imponência. Pés polidos, brilhantes como ouro. Alguém de autoridade, né? Isso dá uma ideia de autoridade, né? Tanto é que ele caiu como morto de tanto medo que ficou. Só que aí de repente vem uma mão, toca João e diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou Deus, eu sou Cristo, e se revela o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que tem as chaves da morte e do inferno. Isso é fantástico. E se você parar para perceber, você vai fazer um link, isso que eu acabei de mencionar, está em Apocalipse 1, no verso 17 e 18. Depois vamos você abrir acompanha a um pouquinho. Vamos ler na íntegra. Apocalipse 1, 17 e 18. Capítulo 1, isso, versos 17 e 18. Aqui vai mostrar exatamente o momento em que ele vê e se assusta e tem um leve desmaio, né? Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Cristo se revelou. Aquele que ele conheceu, que ele andou, né? Que ele recostou a cabeça em seu ombro, se revela, porque quem morreu e reviveu? Cristo. E ele, quando ele menciona isso, que morreu e ressuscitou, ele dá uma pincelada no que ele disse para Marta e Maria, lá na ocasião da morte de Lázaro, que ele chega para Marta e Maria e diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Essas palavras de Jesus, elas têm a ver com essa afirmação de ser Ele, aquela pessoa que tem as chaves da morte e do inferno. Quando ele entra no santuário, ele já entra com autoridade. Com autoridade de interceder, de julgar e de ressuscitar os mortos nele, né? Por isso a chave. E por isso a chave. Ele tem a chave da morte, ele tem autoridade. Deus deu autoridade. O Cordeiro agora ele é digno de fazer o julgamento, ele é digno de prosseguir com o plano da redenção. E por que Jesus tem tanta autoridade sobre a morte? O que é que fez com que ele assumisse essa autoridade tremenda? De que jeito ele conquistou essa autoridade? Primeiro, ele se fez homem. Sim. Veio. Sim. Viveu nessa terra sem pecado. Sim. Morreu. Okay. E ele ressuscitou. O detalhe, sem pecado. Sem pecado. Morreu e ressuscitou. Portanto, ele venceu a morte. Venceu a morte, e quando não é a morte de você descansar na sepultura, é a morte eterna. Sim. Então, tem a chave sobre a morte eterna. E se você for parar para pensar, todo o plano de redenção redunda nisso, na ressurreição e na vida eterna. Certo. É para isso que Cristo veio, é para isso que Cristo morreu, para que a gente tenha novamente o direito de viver eternamente. E isso é do que basicamente fala o Apocalipse. Por que tem medo disso? Não sei lhe responder porque tem medo disso, mas eu creio que ler, ouvir e guardar responde um pouco a nossa pergunta. Eu acho que as pessoas têm medo porque não leem. Entendi. E não estudam, né? Não pesquisam, não guardam, não vivem o que está escrito aqui. Elas vão naquele rótulo pronto de que Apocalipse é um livro misterioso e ponto final. Aí nem abre. Rótulo pronto. Já Apocalipse é um livro misterioso. Né? Isso eu perguntei esses dias exatamente a um amigo meu, sobre a gente falando sobre Bíblia, e falando: e o Apocalipse, você já leu isso? Não. É um livro muito misterioso, eu não leio não. É muito assustador, meio coisa. Gente, se tem uma coisa que Apocalipse não é, assustador. Na minha compreensão. É um livro que traz
bem claro o plano de redenção. Bem-aventurado aquele que lê E ouve e guarda as minhas palavras. Isso é fantástico. Traz Cristo finalizando o plano de redenção que vai me salvar, que vai me levar para perto dele. Me mostra o lado assustador disso. Não tem. Verdade. Entendeu? Não tem. Falta, assim, desmistificar, e a desmistificação só acontecerá mediante realmente a leitura, a busca. Exatamente, né? a busca. E buscando o Apocalipse, irmão Nicodemos, o que é que a gente pode encontrar mais a respeito dessas bênçãos, dessas bem-aventuranças? O Apocalipse. Primeiro, é uma revelação. Sim. O Apocalipse, segundo, ele foi escrito para os últimos dias. Sim. Ou seja, Terceiro, os nossos dias. Ou seja, os nossos dias. Terceiro, o Apocalipse escatologicamente, o Apocalipse, ele define um período. Esse período de Apocalipse que ele define é exemplificado pelas 7 igrejas Sim. da Ásia Menor. Sim. O último período desta igreja é o período de Laodiceia. Ora, o período de Laodiceia, nós estamos vivendo no período dessa igreja. Nós sabemos que o cristianismo estava no seu primeiro século. E o cristianismo, em seu primeiro século, ele chegou a todas as partes conhecidas de então. O anjo, Jesus, através das 7 igrejas, Jesus mostrou a João que ele devia escrever a essas igrejas, dando uma mensagem especial. Eu escolhi o último período, que é o período de Laodiceia. Apocalipse 3, versículo 14. Veja bem. Vamos aguardar só o internauta também pegar a sua Bíblia, né? É verdade. E encontrar o texto. Abra lá a sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 3. No capítulo 3, do versículo 14. Sim. Veja que maravilha está escrito aqui. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém. A testemunha fiel. Fiel e verdadeira. Fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Jesus é a testemunha fiel. E ele deu ordem a João. Escreve, João, ao anjo desta igreja. Quem é o anjo da igreja? Pela descrição que George fez Quem lá na é abertura. o anjo da igreja? Aí um ser, né, que vem com olhos flamejantes, nos lábios espada, os pés polidos, é o próprio Cristo, né? Esse é o que deu a ordem. Ele deu a ordem a João. Esse é o que deu a ordem. Mas disse João: olha, escreve ao anjo da igreja. Não será, meu caro internauta, que você é o anjo da igreja? O que é o anjo? O anjo é um mensageiro. Se você é um presbítero, se você é um ancião, se você é um pastor, você é o anjo da igreja. É você que tem que transmitir a mensagem. Apocalipse foi escrito para você. Perfeito, perfeito. Aprenda Apocalipse e transmita a mensagem dos últimos dias. Ao anjo da igreja escreve: essa carta foi escrita para mim. Perfeito. Esta verdade foi escrita para mim, que sou mensageiro, que tenho a responsabilidade de transmiti-la a outros. Quando Jesus define quem é o anjo da igreja, ele está definindo você que é líder da igreja. Muito bem. Ok. Está definindo você que tem a responsabilidade de transmitir a mensagem. Muito bem. Certíssimo. Que lindo apelo. Que mensagem maravilhosa para a gente.
Que mensagem maravilhosa para você que está conectado aí no YouTube, no Facebook, neste que é o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju. Que bom que você está pronto agora para receber o último apelo que vai para você nesse programa. Escute o que o irmão Nicodemos, escute o que o George tem para dizer para você, encerrando, concluindo esse nosso encontro. Quais são, irmão Nicodemos, quais são, George? Primeiro, George, quais são as suas palavras finais para esse encontro? Que tipo de apelo você acha que o nosso internauta deve ouvir agora? Olha, na Bíblia diz assim, não havendo profecias, o povo se corrompe. Sabe como é que eu gosto de pensar isso? Deus é tão bom que Ele já me revelou o final para que eu não me perca. Então, meu apelo é que você estude, acompanhe, veja, leia, entre em comunhão direta com Deus através de sua palavra, para que você não se corrompa e não perca essa maravilha que é a vida eterna com Cristo. Meu apelo é simplesmente esse, que você não perca a bênção de poder morar e viver eternamente com Jesus. E o segredo já foi demonstrado, está em Apocalipse. Tudo que a gente precisa saber. Não é um livro escuro, a Bíblia não é um livro obscuro, não é nada misterioso, é tudo revelado. Até o final. Até o final, nós já temos o fim da história da humanidade. É escolher o lado que a gente vai ficar. Eu vou ficar do lado de Cristo. O meu apelo é que você fique junto também. Amém. Irmão Nicodemos, você já fez um apelo forte ao internauta, mas que última mensagem você tem para o internauta? Enquanto você, meu caro internauta, considerar o livro de Apocalipse como um livro selado, um livro fechado, um livro fora da compreensão humana, você não será o anjo da igreja que Jesus mandou ser. Você não será o mensageiro. Estude, portanto, o livro de Apocalipse. É nada mais, nada menos do que uma revelação de Jesus Cristo. E transmita aos seus liderados, transmita à sua família, transmita a outros essa verdade. E esteja certo que você está sendo aquilo que Jesus mandou ser, o anjo da igreja. 2 apelos para você, e eu reforço. Jesus, o centro da Bíblia, Jesus, o centro do Apocalipse. Por que não? Jesus, o centro da sua vida. Nós estamos encerrando esse encontro, nosso tempo está esgotado já. Nós agradecemos a sua conexão, nós agradecemos a sua atenção, agradecemos também a colaboração do John, do Miro, do Gedeon, do Roseildo, do Sidney. Nós agradecemos a participação do irmão Nicodemos, a participação do George, mas nada disso seria feito se você não estivesse na expectativa de estar assistindo este programa. Obrigado por sua conexão. Obrigado por estar conosco. Vamos encerrar. Irmão Nicodemos, dirige a oração, por favor. Com o microfone. Querido Pai, estamos encerrando mais um estudo da Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito prepare os nossos corações para entendermos e vivermos a Tua Palavra. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Agora você fica com o culto divino. Que Deus te abençoe.